Hello there, how are you? I hope you are okay. We continue on our book American English File, page 96, now exercise 5B do nosso Grammar Bank, alright? So, simple past again. Guys, uma coisa que eu falei no vídeo passado, and I have to repeat, verbs in any language, eles vão ter um past, eles vão ter present e eles vão ter future, ok? Here, esse exercise, ele é bem longo para ele mostrar para você o past de alguns verbs que estão aqui. Então, para ficar fácil, eu quero apenas que você visualize aqui no cantinho comigo, ó, onde o mouse aí está destacando para você, present to past, tá ok? E aí tem na affirmative form. O I have seria a forma do simple present, né? Eu tenho. E se eu quero dizer eu tinha na affirmative form, eu tenho que dizer I had, ok? Mesma coisa com I go, né? Se fosse eu fui, I went, alright? E o I get, quando eu vou transformá-lo para o passado, eu peguei, então eu digo I got, ok? I got, alright? E se eu tivesse que dizer esses verbs na negative form? Se fosse no simple present, como é que seria? Bastaria dizer I don't, né? Se a pessoa fosse I, ou se fosse you, ou se fosse we, ou se fosse they, né? Então, ó, you don't have, they don't go, we don't get, tá ok? Porém, quando nós vamos dizer essas mesmas phrases na forma do past, a mudança vai acontecer um pouquinho diferente. Mas antes disso, vamos ver o que é o simple past. Na videoclass passada, nós estudamos o simple past do verb to be, né, que era was ou were, né? E a gente aprendeu a fazer questions, sempre colocando was e were no começo da question, antes do pronoun, né? E também na forma negativa, que é wasn't, né? Ou weren't. Mas e os outros verbs? Como é que a gente faz para colocar os outros verbs na forma do past? Bom, você também deve lembrar que lá na Lesson 3 nós estudamos o auxiliar do, certo? E o auxiliar do, o que ele faz por nós? O do, ele coloca os nossos verbs na forma do present, né? Então, toda vez que eu vejo uma phrase que tenha do no início, significa que aquela phrase está no simple present. But, como é que eu sei que uma phrase está no simple past? Bom, é o que nós vamos ver agora. Então, follow me. Olha só. Here, nós temos a interrogative. E eu quero começar com a interrogative para ficar bem legal da gente visualizar, tá ok? Gente, anote aí na sua caneta, anote aí no seu notebook, no seu coração, na sua mente que toda question que se inicia com did, ok? Repeat, did, ok? Did. Toda question iniciada com did significa que ela está na forma do simple past, tá ok? Significam que os nossos verbs estarão no simple past, tá ok, guys? E isso é very important porque esses auxiliaries, eles são como que a espinha dorsal da language. Ou seja, a gente tem que saber colocá-los no início das nossas questions ou reconhecê-los no início da question de outras pessoas para a gente poder manter a comunicação, tá ok? Isso se chama de language learning, tá ok? Você saber onde colocar o did. Você saber usar o did quando você quer fazer uma question no simple past é chamado de language acquisition, que é a aquisição da língua. Ou seja, quando você começa a aplicar corretamente, significa que você aprendeu e você adquiriu, tá ok? Então vamos aprender, depois nós vamos adquirir. Olha só, eu falei que nós temos que sempre iniciar as nossas questions com os verbos auxiliares, os auxiliary verbs, que são o do, o does ou o did, né? Se a gente quer fazer no past, did. Se a gente quer fazer no simple present, do ou does. Logo após o nosso auxiliary, a gente tem que ter o subject, a pessoa para quem a gente está fazendo a nossa question, tá ok? Nesse caso, é you, né? E depois, o que a gente tem? Depois, a gente tem que ter o
verb, né? A gente tem que ter o verb, porque nesse caso aqui foi o go. A gente pegou o exemplo dos verbos, o book pegou o exemplo dos verbos mais comuns de se acontecerem na língua, tá ok? Então, here, eu subi um pouquinho a página para ficar melhor para a gente visualizar. E o to school yesterday, o que é isso? Isso aqui é informação que a gente quer adquirir da pessoa, tá ok? Depois do verb tem toda a informação que a gente quer adquirir da pessoa, tá ok? E aí a question toda fica o seguinte, ó. Did you go to school yesterday? Did you go to school yesterday? Ok? Você foi à escola ontem? Como é que eu sei que isso aqui agora, ao invés de ir, é foi? Porque no início eu disse did, ok? Did you go? Ou seja, você foi. Did you go? Você foi, ok? Did you go to school yesterday? Se a sua answer for afirmativa, você basta dizer yes, I did. Isso na short answer. Se for negative, então dizemos no, I didn't, tá ok? Na second question, nós temos o seguinte, ó. Did she get up? Okay? Did she get up early? Okay? Did she get up early? Ela levantou cedo? Se sim, nós vamos dizer o quê? Yes, she did. Se não, no, she didn't, tá ok? Novamente, ó, o did no início para indicar que a question estava agora na forma do simple past, tá ok? E a resposta afirmativa short, curta, yes, she did, e a negativa, no, she didn't, tá ok? Note que sempre que nós usamos os auxiliares, nós temos eles na forma negativa. Por quê? Porque no English é necessário você não só dizer que a sua resposta tem um caráter negativo. O que quer dizer caráter negativo? É uma resposta, é uma answer que começa com no, tá ok? Mas você também tem que colocar o seu verbo na forma negativa. Como no português, né? Se eu te pergunto, você foi à escola ontem? E você vai negar, você vai dizer o quê? Não, eu não fui. Como é que a gente constrói esse não fui em inglês? Ou não, no caso do get up, não levantei ou não tenho. Nós vamos ter que repetir o did na sua contração com not. Ou não precisa ser contraído, né? Mas o importante é que o auxiliar que foi usado para fazer a question esteja na sua negative answer. Veja que eu estou frisando a negative answer, ok? E a última question está dizendo assim, ó. Did they have lunch at work? Did they have lunch at work? Se a minha answer for afirmativa, então eu vou dizer yes, they did. Se for negativa, no, they didn't. Tá ok? Nesse momento, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo, tá ok? Que você possa revisar o começo dele, porque agora nós vamos para a segunda parte desse vídeo, tá ok? Porque essa parte agora nós vamos entrar em algumas coisas mais específicas, tá bom? Então, se você não entendeu direitinho, volte e revise, tá ok? Acompanhe comigo aqui no canto direito, onde nós temos o seguinte. Use the simple past for finished actions. Então, o simple past é usado para ações que acabaram, que não tem como mais serem refeitas. Have, go and get are irregular verbs. Gente, agora nós vamos entrar também numa divisão da língua, onde nós temos a divisão dos verbos que são chamados de regular, que são regulares, e dos verbos que são chamados de irregular, que são os irregulares. Por que eles recebem essa classificação? Porque quando nós usamos esses verbs na forma do simple past, nós temos que ter cuidado com eles. Porque quando os verbs são irregulars, eles vão ter uma terminação diferente. Perdão, quando os verbs são irregulars, eles vão ter uma escrita, que é o spelling, ou eles vão ter uma pronunciation, uma pronúncia diferente. Já aqueles que são chamados de regular verbs, eles vão ter uma terminação diferenciada, eles vão ser terminados com ed. Vamos ver os exemplos. No começo eu tinha dito para você, ó, I have, tá vendo? Ó, ele é have na forma do presente. Mas veja que quando ele vai para o past, ele fica totalmente diferente. Had. A mesma coisa para o go. Olha só o que aconteceu quando ele foi para o past.
virou went. E o get, olha só o que aconteceu com o get, virou got, né? E aí eu queria mostrar para vocês a forma negativa deles, ó, que eu estava explicando aqui agora. Então se eu pergunto para você assim, ó, did you have lunch at work? E você vai dizer não, eu não almocei no trabalho. Então você vai dizer, vamos aqui, ó, no, ok? Acompanha o mouse comigo aqui, ó, no, I didn't, ok? Have lunch, ó, I didn't have lunch at work. Então, ó, de novo, no, I didn't, vamos aqui, ó, have lunch at work. Veja que na negative form, o verb, ele não mudou para sua forma irregular. Por quê? Porque o verb só vai mudar, ok? Preste atenção nisso. O verb só vai mudar para a forma do passado, seja ele um verbo regular ou irregular, na affirmative answer, sempre na frase afirmativa, tá ok? Quando as frases são negativas, não é necessário mudar o verbo, ó, não é necessário mudar o verbo, tá vendo aqui embaixo, ó, acompanha no mouse aqui. Não foi necessário mudar nem o have, nem o go, nem o get. Por que não? Porque o did estava explícito na frase. O did ficou explícito na frase. E por ele ter ficado explícito, não é necessário colocar o verbo seguinte na forma do simple present, tá ok? Isso somente vale para negative answers, tá ok? Isso só vale para negative answers, tá ok? Vamos continuar aqui no cantinho. Did, ó, acompanha aqui no mouse. Did is the past of do. Did is the past of do. And the simple past is the same for all persons. Ou seja, o passado é o mesmo para todas as pessoas, ó. Vamos ver aqui em cima. I got up early, lá em cima, nesse quadrão aqui, ó. I got up early. Tá vendo que o verbo só mudou quando a phrase foi affirmative? Olha só como é que o verbo fica quando ela é negative, ó. I didn't get up. Ó, I didn't get up. Aqui ele falou, I got up early, eu levantei cedo. E aqui ele falou assim, I didn't get up early, eu não levantei cedo. Por que não foi necessário mudar o get up? Porque nós já temos o didn't escrito aqui na forma. E como didn't é obrigatório na negative answer, significa que não é necessário colocar o get up na sua forma irregular got up, tá ok? Guys, como vocês viram, foi muita information nessa video class, né? A video class até ficou um pouco mais longa, porque foi necessário explicar alguns detalhes mais específicos para você. Então eu sugiro que você revise essa video class, tá ok? O teacher vai passar umas outras activities para você praticar o uso do simple past, tá ok? See you guys next class.